Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula vamos falar sobre como utilizar o multicat para tratamento de múltiplas exceções. Continuando com o nosso código que nós fizemos na última aula, vamos voltar aqui para esse pedacinho de código aqui, porque ele é menor. Então nós estávamos falando sobre como tratar múltiplas exceções e utilizamos vários cat. Porém, às vezes você é obrigado a utilizar, até a versão 6 do Java, você era obrigado a utilizar múltiplos cats, caso você chamasse um método que lançasse exceções que não estavam na mesma linha de herança. Se você quisesse resolver esse problema, o que você teria que fazer? Fazer um código mais ou menos assim, exception e. Então você está pegando tudo aqui que for lançado. Mas a partir do Java 7, algumas coisas mudaram. A primeira é a forma como você pode declarar um multicat. Então, antigamente você tinha que utilizar dois cats, agora você pode colocar em um só e separar utilizando o pipe. IO exception. E você pode remover. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: esse método vai lançar uma exceção. Ou você captura getException ou IOException. Então, essa exceção vai ser uma das duas. Esse pipe significa ou. E jogue para cá. Então, isso é uma coisa que você pode fazer a partir do Java 7. Você pode utilizar o pipe para separar as exceções que serão capturadas. Porém, existem umas regrinhas. A primeira, que até a versão 6 do Java, ou utilizando o cat normal, você poderia fazer o seguinte. Isso daqui você não pode fazer, porque a Arithmetic Exception é uma classe mais... uma subclasse. Mas você pode fazer isso. Apesar de que é uma péssima prática, você pode fazer isso, é permitido. A partir do Java 7, com a introdução desse multicat bloco de código, você não pode mais, nesse multicat, você não pode mais atribuir uma nova instância, por exemplo, dessa forma. Por quê? Como você sabe se a exceção é SQL ou IOException? Então, pode ser um ou outro. Como você não tem como saber, você não pode fazer isso. Então, é uma coisa que geralmente você não vê, mas que para certificação você precisa saber. E uma das regrinhas mais importantes é a mesma regra que nós temos aqui, se tratando de subclasse e superclasse. Quando você está trabalhando com multicat, você não pode colocar classes que estejam na mesma linha de herança. Ou seja, você não pode colocar uma subclasse e uma superclasse. Então, por exemplo, imagine aqui que nós lançamos FileNotFoundException e para qualquer outra coisa, IOException. O que acontece é, se você tentar adicionar aqui File not found exception, você vai ter um erro. Por quê? Porque o erro, ele já foi, esse File not found exception, ele já será tratado no IOException. Então, você não pode colocar classes que estejam na mesma linha de herança aqui nesse multicat. Se nós quiséssemos transformar aqui esse nosso código, o que nós deveríamos fazer é, nós não podemos fazer isso. Lembre-se, por quê? Porque a reIndexOfBoundException é subclasse de IndexOutOfBoundException, então você não pode fazer isso. Então você deixa mais genérico e pode começar a colocar os que não estão na mesma linha de herança. O que infelizmente você vai precisar memorizar de uma forma ou de outra. Ctrl+L para organizar o nosso código. Então, essa é a primeira mudança que nós temos a partir da 7ª versão do Java. Isso é chamado de multicat. Então você pode ver que o código fica muito mais limpo.
Então, só pelo fato de termos economizado aqui, para cada um é o cat mais uma linha, duas são 3 linhas, então 3, 6, economizamos cerca de 6 a 9 linhas aqui nesse pedacinho de código. Aqui no final das contas, no programa, você escrevendo diversas vezes try catch, pode salvar algumas milhares de linhas. Então, essa é a primeira versão, a primeira modificação que nós temos. E existe mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês, mais para a questão da certificação. Quando você tem um método que lança várias exceções, a partir do Java 7, se você fizer esse código, não significa que você está capturando todas as exceções possíveis. Significa que o Java, ele está, deixa eu encontrar a melhor palavra, evitando você de duplicar o código. Por quê? Você repara que aqui nós já lançamos a exceção, né? Sem removermos esse file not found exception, fica mais fácil de entender. Então, o que nós temos aqui é código duplicado. Nós temos esse SQL exception, IO exception aqui, e aqui a mesma coisa. Se você tivesse mais uma exceção aqui, no meio dessas duas, o que ia acontecer? Essa exceção teria que vir para cá, e você estaria duplicando o código mais uma vez. Então, a partir do Java 7, o que eles fizeram? Quando você declara exception here, aqui, você está falando, capture as exceções necessárias para que esse código, talvez lance exception, funcione. Então, por exemplo, nós temos, vamos aqui na Excel exception, vamos ver aqui uma outra classe. Vamos ver, exception, vamos ver uma outra exceção aqui bem simples. Por exemplo, XML parse exception. Então, imagina que esse código, vamos fechar aqui, fecha. Nós adicionamos mais uma exceção aqui. XML parse exception. Então, import class. Na verdade, não, eu quero uma mais simples. AWT exception. Vou ter que importar a classe. Pronto. Então, agora adicionamos mais uma, modificamos a assinatura e o nosso método, ele não sofreu nenhum tipo de problema de compilação. Agora, se nós tivéssemos da forma antiga, vou botar aqui com Ctrl Z, e eu resolvesse adicionar aquela AWT exception, importar a classe, eu tenho duas opções. Ou adiciona aqui AWT exception pipe, ou transforma tudo isso aqui para exception. Então, dessa forma, você pode modificar a assinatura do seu método sem problema. Mas você precisa tomar muito cuidado, porque existe muito código que foi feito, que ainda está rodando no Java 6. Então, evite de ficar mudando a assinatura de métodos, porque você pode acabar quebrando o código de muita gente. Então, para muita gente ainda, SQL exception e exception estavam sendo tratados utilizando dois blocos cat. Então, essa foi a primeira mudança que nós temos na versão Java 7. A próxima que nós vamos falar é sobre o Try with Resources. E a quantidade de código que ele ajuda a gente a economizar é muita também. Ele impactou diretamente na utilização do Finally. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.